Olá, seja bem-vindo a mais um webinar aqui no Fórum Online da Eplan Brasil. Nesse webinar nós vamos abordar o assunto de padronização e automação, falando que não, eles não são um mito, né, na engenharia, no nosso dia a dia, eles podem ser sim realizados e podem beneficiar muito aí o nosso dia a dia de trabalho, ok? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou a Thalita Miranda, sou gerente de serviços profissionais da Eplan, atuo na Eplan já há 13 anos, sou também especialista da plataforma e trabalho com diversos produtos aí das soluções Eplan. Bom, tá aqui meu e-mail, meu LinkedIn, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar a respeito da Eplan, fiquem à vontade, estamos aí à disposição para ajudar. Vale a pena lembrar também que, assim como eu, todos os meus colegas aqui da Eplan estão à disposição via chat, agora aqui no Fórum Online e podem tirar todas as suas dúvidas. Aproveitem durante esse período para conversar com a nossa equipe, os vendedores, técnicos e tirar todas as suas dúvidas para poder proporcionar cada vez uma engenharia mais eficiente aí no dia a dia de vocês, ok? Bom, antes de começar o webinar, só uma informação importante, todos esses dados que nós estamos disponibilizando, esses materiais foram desenvolvidos por nós e eles foram cuidadosamente criados para esse período que nós estamos vivendo, com as ferramentas atuais que nós possuímos para melhorar a sua engenharia. Então, fiquem tranquilos se vocês precisarem de novas informações, a cada dia a dia novas atualizações vêm surgindo e sempre que chegar um conteúdo novo, apareçam aqui que a gente vai compartilhar isso com vocês, via webinar, via documentação, via mídias sociais, então nos sigam nas redes sociais para acompanhar todas as nossas novidades, ok? Bom, vamos falar sobre a padronização e automação de projetos. Por que hoje a gente tem falado tanto sobre isso, né? A Eplan, ela vem cada vez menos pensando somente em uma disciplina e cada vez mais pensando na cadeia de valor integrada. O que é essa cadeia de valor integrada? Toda empresa possui uma cadeia de valor. Possui todo um fluxo de trabalho entre vários departamentos para que faça com que o produto final seja constituído, o produto seja entregue, seja uma máquina, uma instalação, seja um painel, independente da sua área de aplicação. Toda a área da indústria possui um ciclo, né, possui uma cadeia de valor integrada. A gente sabe que cada vez mais as pressões estão chegando e a gente tem que cada vez mais construir equipamentos mais tecnológicos em menos tempo, fornecer materiais de forma cada vez mais rápida. E a Eplan vem trazendo informações e soluções cada vez mais digitalizadas para que vocês possam trabalhar de uma forma cada vez mais rápida, cada vez mais eficiente. Aqui, quando a gente fala de cadeia de valor, vocês vão notar que no nosso ciclo, né, ele aborda diversos assuntos, como toda a parte de engenharia até, por exemplo, a fabricação. Então a gente sabe que o orçamento pode ser beneficiado, né, com uma agilidade na engenharia. A gente sabe que a fabricação pode ser muito beneficiada e esse ciclo ele fala muito sobre isso, pode ser diretamente beneficiada pela eficiência que a engenharia consegue. Então a gente tem uma série de setores que podem ser diretamente influenciados, positivo ou negativamente, de acordo com as nossas ações na engenharia. E por isso que nós queremos mostrar cada vez mais como trabalhar de uma forma integrada, de uma forma assertiva e de uma forma eficiente. Aqui, dois assuntos que eu citei que eu acho que são diretamente afetados e que são dois assuntos que nós tratamos muito aqui na Eplan. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer mais, convido vocês também a conversar com a nossa equipe via chat, etapa de orçamentos e fabricação. São dois pontos peculiares que às vezes as equipes não tomam tanta atenção em aumentar a eficiência e que se você entra nesses assuntos, pode agilizar muito e pode ajudar muito nos processos de vocês. Tem muitas empresas que entram em contato conosco para perguntar: poxa, como é que a gente faz para fazer um orçamento rápido, para enviar um orçamento rápido? É possível com o Eplan? Sim, é possível. Eu preciso aumentar a agilidade da minha fabricação, os documentos estão vindo errados.
Então a gente tem uma série de soluções diferentes que podem ser integradas para facilitar toda a cadeia de valor. Convido você, se você tiver interesse em conhecer sobre esses assuntos, a conversar com a nossa equipe. A gente vai estar à disposição para conversar detalhadamente, ok? Aqui eu vou abordar a engenharia, obviamente, e o quão ela pode impactar positivamente aí, se bem configurada. Bom, primeiro é importante ter em mente que existem 3 pilares aí para você poder trabalhar com uma automação na engenharia. E esses 3 pilares, eles são importantes que sejam trabalhados de forma contínua e de forma passo a passo, né? Tendo cuidado com cada etapa, porque cada pilar é muito importante para que a automação possa acontecer. O primeiro pilar é a padronização. E eu vou falar um pouquinho mais detalhada sobre ela daqui a pouco, para vocês verem que não é um mito e que é possível padronizar os projetos, mesmo que você seja uma empresa que trabalhe com projetos customizados, tá? Aqui, a padronização, ela não precisa, obrigatoriamente, ser para todo o seu projeto, você não precisa trabalhar com uma linha única de produtos, mas padronizar itens repetitivos, ações repetitivas, modelos que vocês podem utilizar, reutilizar e fazer com que a engenharia cada vez menos se preocupe com esses trabalhos repetitivos, com essa duplicidade de informações e cada vez use seu tempo para desenvolver novas tecnologias. Este é o ponto. A padronização ela vem nesse intuito de fazer com que a engenharia cada vez mais perca menos tempo com ações que são repetitivas e cada vez mais pensar em novas tecnologias. Aqui nós também temos a parte de configuração. E essas duas são bem interessantes porque a padronização, vamos pensar um exemplo prático? Eu tenho um esquema elétrico de uma partida de motor, independente de qual seja, a gente sabe que a gente tem vários tipos, enfim, e a gente sabe, né, que dependendo dos tipos, eles são padrão, você não precisa ficar redesenhando, né? Mesmo que as peças sejam diferentes, a parte gráfica ela é a mesma. Então você pode padronizar aquele esquema. Ah, mas eu sei que de acordo com cada máquina, a parte de segurança pode mudar, as peças podem mudar, as informações técnicas podem mudar. E aí você entra na parte de configuração, onde você começa a... Você já pensou na parte gráfica, na parte padrão, agora você vai começar a organizar a parte lógica. Então você vai começar a pensar nos dados técnicos, nos dados de peça e montar essas tabelas para que elas possam trabalhar para você, certo? E um terceiro ponto, que é o mais importante nesse processo, é a melhoria contínua, né? Por que eu sempre falo nesse assunto? Porque não vai adiantar você sentar um único dia e falar, não, vou padronizar tudo, vou pegar todos os meus desenhos e vou criar como um padrão. A gente sabe que novas tecnologias vêm chegando no mercado, a gente sabe que novas peças, novos componentes, cada vez mais tecnológicos estão chegando e que a nossa engenharia não pode parar. Então, como eu falei, o intuito não é você parar num único modelo e finalizar o teu projeto, não. Mas cada vez mais você ter disponibilidade da sua equipe para desenvolver novos produtos, novos padrões e cada vez mais agilizar a sua engenharia. Ok? Então, esses são os 3 pilares principais. Eu acho importantíssimo aqui frisar bem cada um deles, porque eles fazem muita diferença no dia a dia de trabalho. Bom, falando sobre isso, né? Como eu falei, a gente quer que cada vez mais vocês padronizem para ter mais tempo para desenvolver novos produtos. E essa imagem ela fala muito disso. Nós temos aqui os chamados CTOs e ETOs, que são tipos de produtos. Esses tipos de produtos, vários tipos de empresas diferentes, independente se você é um fabricante de painel, se você é um fabricante de máquina, você vai acabar se deparando com esses 2 padrões. Os CTOs, né, que em inglês é Configure to Order, seria a configuração até chegar ao produto, ou seja, até finalizar o produto, né? Ou seja, você vai montando, através de padrões, um produto final, que é a base de padrões, tá? E o ETO, ele é um Engineering to Order, ou seja, você vai desenvolvendo, elaborando até chegar no produto final. Então, é o produto individual, o produto customizado, né? E que demanda, você vai perceber que o produto, ele demanda mais tempo, né? Nesse caso,
para ser realizado do que um produto padronizado. Thalita, mas eu só vou ter esse tipo de padrão na minha empresa? Não, né? A gente sabe que nas empresas cada vez mais a gente tem a necessidade de fornecer equipamentos aí customizáveis, mas o quanto mais você conseguir padronizar nesse projeto, e você pode ter sim um projeto mesclado, vamos dizer assim, parte CTO e parte ETO, vai já agilizar o teu tempo do que você começar ele todo do zero. Então aproveitar partes que já são padrões na sua empresa e só alterar aqueles mínimos detalhes que você precisa alterar, que são as especialidades daquela empresa, da que aquele cliente te pediu, tá? Então, não é errado, você pode fazer sim, isso pode te ajudar bastante, ok? De que forma que isso pode ser realizado, né? Hoje, muitas empresas perdem muito tempo com o passo a passo de copiar e colar, né? Qual é o projetista que não conhece o Ctrl+C, Ctrl+V? Todo projetista conhece. E no que isso impacta, né? Como que isso funciona? Hoje, geralmente, o que o projetista faz? Ele pega um projeto, preciso fazer um projeto. Ah, eu lembro que eu fiz uma partida de motor dessa lá no projeto tal. Aí até lembrar o projeto, abre o projeto, copia e cola para esse projeto novo. Ah, isso já é padronizar? Não. Já vou explicar o porquê. Ah, mas aí eu tenho um dado que está num projeto aqui, um dado que está num projeto lá, e aí você fica caçando projetos e copiando e colando. E por que eu digo que isso não é padronizar? Primeiro porque você tem que lembrar de cabeça onde que você fez aquele esquema e ficar procurando em projeto, fuçando em projeto e perdendo tempo, porque sim, isso perde muito tempo. E segundo lugar, porque você precisa também depois trocar informações, porque às vezes uma informação é diferente, uma informação está errada, e às vezes pelo fato de você simplesmente copiar e colar e achou que está tudo certo, acaba esquecendo alguma informação, e aí a passividade para erros é grande, tá? Então, ou por exemplo, pegar e trocar um dado de proteção que não corresponde com aquela determinada potência de um motor ou de um equipamento, né? Então, a passividade para erros no projeto copy-paste, né, o copiar e colar, é bem perigoso. A gente não recomenda esse tipo de prática quando você quer trabalhar com padronização de projetos. Mas, Thalita, eu tenho um monte de projeto antigo, eu consigo criar minha base a partir deles? Consegue, a gente consegue aproveitar deles e criar a chamada biblioteca, base de dados, tá? E isso, como eu falei, é um trabalho contínuo. A gente tem, então, uma biblioteca onde eu armazeno todos os meus padrões, então uma partida de motor, um esquema de acionamento, enfim, o que for necessário, você consegue colocar ali naquela biblioteca e todo mundo tem acesso em tempo real àquela biblioteca e você pode ir usando uma parte em um projeto, outra parte em outro, outra parte em outra. E vamos lembrar dos três pilares, né? A gente padronizou graficamente, logicamente. Quando você faz isso, você já se preocupa com dados lógicos. E na hora de fazer a inserção na biblioteca nesse projeto, ele pode te questionar qual que é a potência de motor que você precisa usar e já inserir os dados de proteção correspondente. Então, a padronização, como eu falei, ela é bem ampla e automatizar projetos ela pode trazer uma série de benefícios e agilidade, mesmo que você seja uma empresa de automação, que a gente sabe que cada projeto é muito particular um do outro, né? Ainda assim, mesmo que seja uma empresa de automação, a gente recomenda. A gente vai mostrar depois algumas ferramentas e a gente tem casos de empresas que economizaram 60% do tempo de projetos através dessa metodologia de padronizar e automatizar, né? Para automatizar não tem como não fugir da padronização, da organização da sua biblioteca. Então, como eu disse, é uma escadinha, você vai subindo cada degrau e a cada degrau você vai conseguindo um novo nível. Nível esse que foi até assunto de um estudo internacional. Esse foi um estudo da Universidade de Stuttgart, na Alemanha. A gente tem esse documento, se vocês tiverem interesse depois, entre em contato com a gente tem como disponibilizar. É um documento que fala sobre níveis de eficiência, tá? E nesses níveis, eles criaram algumas categorias, tanto em nível de avaliação de nível de usuário, quanto nível de fluxo de processo. Então, eles criaram 5 níveis diferentes para 2 categorias diferentes, ok? Vou explicar aqui melhor para vocês entenderem. Primeiro,
a avaliação do escopo funcional de uma ferramenta CAI. Então, eu sou um projetista e eu tenho 5 níveis de usuário. Posso ter 5 níveis. Um usuário básico que trabalha orientado a símbolo, vai inserindo símbolo por símbolo, de forma manual. Cada símbolo que eu insiro, eu coloco uma peça. Notem que nesse estudo ele está falando de ferramentas CAI, ele não está comparando com ferramentas CAD, porque a CAD já é um nível ainda anterior de básico, porque ela é toda gráfica, você não tem nenhuma informação lógica, ok? Um trabalho melhorado, que é orientado a símbolo dispositivo, mas também já agregando alguns esquemas prontos, as chamadas macros do Eplan. Um usuário avançado, onde já trabalha orientado a dispositivos, peças e padronização dessas peças e macros. Aí vamos aumentando ainda mais. Tem usuário profissional, que trabalha com a numeração automática de fios, de componentes, importação e exportação de funcionalidades, navegadores, edição em massa. Então, utilizando funcionalidades cada vez mais avançadas do Eplan. E usuário altamente profissional, onde trabalha com tecnologias de automação, scripts, APIs e customizações da plataforma. Então, notem que aí é com relação à forma de trabalho do usuário. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a consideração do método de processo, né? O clássico, através de copiar e colar, o parcialmente padronizado, através da tecnologia de macros, ou seja, você já começa a copiar a utilização repetitiva, copio eu tenho um esquema de uma partida de motor e vou reutilizá-lo, mas de forma simples, sem muito dado. Padronizado, onde eu tenho variantes e opções, onde eu tenho aqui já alguns valores e utilizo vários esquemas aí na edição do meu projeto. Parcialmente automatizado, onde eu já trabalho com a introdução de geradores de tecnologia, ou seja, eu já começo a colocar algumas automações no meu processo. A gente tem ferramentas diferentes na Eplan que podem ajudar durante esse período. E automatizado, integrado, é quando além de automatizar, eu já tenho essas configurações prontas, eu ainda tenho integração com o meu sistema RP-PDM, porque ele já conecta os dados, já envia a lista de materiais, já faz check-in de projeto. Então, além da automação, ele já tem esse cuidado com a documentação do projeto. Olha só que interessante. Olha quanto a gente pode aumentar a eficiência, certo? E podem ter certeza, de acordo com esse nível de utilização, o tempo de projeto é cada vez menor, tá? Entendida essa parte, eu vou falar um pouquinho do prognóstico, né? Qual que é o resultado que eu quero? Como eu disse, não adianta você simplesmente falar, não, já quero começar aqui, eu estou trabalhando com a ferramenta CAI agora, já quero chegar no nível integrado. Existe um processo, né? Você pode simplesmente, pode sim fazer, mas ele existe uma cadeia, né? Uma escada para você ir subindo e chegando até o nível que você precisa. Notem que eu tenho ali um gráfico que também foi realizado por esse estudo da Universidade de Stuttgart, onde ele tem a duração de páginas de esquemas, tá? O tempo de esforço para padronização, porque uma das perguntas que muitas pessoas me fazem é com relação assim, mas Thalita, eu tenho que parar para criar meu padrão, eu vou levar tempo para fazer, eu prefiro já ir fazendo aqui o projeto. Mas olha só o nível de esforço que você precisa, isso relacionado à duração, né, tempo por página, e olha o tempo do potencial que é salvo. Então, ao longo do tempo, todos esses dados se pagam, né, e é por isso que a gente tem todo um cálculo de retorno de investimento, para poder mostrar para a empresa a importância desse tipo de implementação e o quanto ela vai ganhar ao longo do tempo. É importante frisar que, eu comprei o software agora, eu já vou começar a ter eficiência agora, do nível que eu quero automatizado? Calma, temos um caminho a seguir, mas é um caminho, um esforço muito menor do que você ficar o tempo inteiro copiando e colando o projeto, tá certo? Então, é uma alta eficiência através da automação e conforme você vai aumentando esse nível de padronização, aumenta um pouco o esforço, que ainda assim é menor do que você ficar fazendo o projeto manual o tempo inteiro, e você vai aumentando o seu nível de eficiência, seja para o fluxo, seja para o seu nível de usuário, tá certo? Então,
que é interessante? É fazer com que hoje eu tenha um certo nível de produtos padrões e um certo nível de produtos individuais, onde eu tenha cada vez menos produtos individuais, cada vez mais produtos padrões, ou até mesmo mesclados. Você vê que dá para unir também os dois casos, e você levar cada vez menos tempo, né, para você fazer tanto os produtos padrões quanto os individuais, porque você já vai ter tanta automação que você vai ter mais tempo para desenvolver novas tecnologias e criar novos padrões, e assim por diante a gente vai carregando essa tecnologia, essa melhoria contínua. Então, a economia de tempo e de custo através dessa reutilização de base de dados. Olha só que interessante, olha quanto benefício a gente pode ter no nosso dia a dia, certo? Então, sim, é possível, não é um mito. Nós temos aplicações aí que já mostram números que são bem impressionantes, e que a gente pode ajudar aí a fazer esse caminho, a trilhar esse caminho juntos. Nós queremos caminhar com vocês. Bom, de como que a gente pode caminhar, né? Nós somos uma família aí de empresas, a Eplan ela faz parte de uma aliança poderosa aí no grupo alemão, onde a Rital faz parte, que é a empresa que o pessoal mais conhece aqui no Brasil, mas tem uma série de outras empresas que fazem parte nesse grupo aí, disponibilizando ferramentas para fabricação de painéis, softwares e assim por diante, aplicações em nuvem. Então é um grupo bem grande, poderoso e com cada vez mais sede de novas tecnologias para o mercado. Isso é muito encantador, é muito bacana. A gente tem a plataforma Eplan, né? Agora falando um pouquinho de como a Eplan pode trabalhar para ajudar nesse processo, a gente tem aí a plataforma, os softwares que vocês utilizam no dia a dia, né? Software, o P8 para elétrica, o ProPanel para a parte de prototipagem. O bacana é que nós temos várias disciplinas diferentes, né? Onde nós temos desde a parte de pré-planejamento de um projeto, ou instrumentação e controle, até a prototipagem final do equipamento ou do painel em 3D, com todos os dados customizados já de fabricação. Além disso, nós temos já o suporte das plataformas em nuvem. Eu vou mostrar uma para vocês daqui a pouco. Então, essas plataformas cada vez mais vêm crescendo. Tendo o suporte também da engenharia automatizada, que é para cada vez mais padronizar os projetos e agilizar o uso deles. E também temos a possibilidade de parcerias, né? A gente tem integrações. Então, esses campos em vermelho são todos os produtos que a Eplan hoje disponibiliza no mercado. E esses campos em cinza, vocês vão ver que são soluções integráveis com as nossas soluções. Então, possibilidade de integrações com software de engenharia mecânica, com engenharia de software e também com RP, PDMs, PLMs, por exemplo. Então, notem que ele fecha todo o ciclo da sua cadeia de valor de forma integrada, evitando retrabalho, evitando duplicação de dados, evitando erros e trazendo cada vez mais agilidade e assertividade para o seu projeto. Então, tudo isso junto, integrado, formando o projeto Eplan. Uma ferramenta que é muito bacana para esse tipo de aplicação, de automação de projetos, indiferente da área de atuação, é o Eplan Cogenir. O Cogenir, ele tem uma metodologia bem interessante, onde eu crio os meus esquemas, né, dentro do meu Eplan, crio os meus padrões, as minhas macros. Então, se você já tem macros hoje no Eplan, você já pode utilizar elas no Cogenir, tá certo? Então, o início de trabalho é muito rápido. Eu tenho também no ambiente de desenvolvedor, no qual eu não preciso ter conhecimentos específicos de programação, ele é muito simples, as regras são muito fáceis de utilizar, onde eu crio todos os padrões lógicos, como eu falei, né? Eu tenho a padronização dos esquemas, a configuração, ao segundo pilar ali, né? Através do Eplan Cogenir, onde eu tenho a transparência, a flexibilidade, a segurança da informação dentro dele, e através disso ele emite os diagramas finais, né, com economia de tempo e com alta qualidade e redução de custos, tá certo? Então esse é um fluxo utilizado hoje, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles, vamos falar sobre o processo inicial, então a definição das regras. Eu começo elaborando os meus esquemas, né?
onde eu tenho a elaboração das minhas regras, como eu falei, é de forma simples e sem necessidade de programação. Ele é baseado em bibliotecas de macro da Eplan, então quem já trabalha com bibliotecas de macro já consegue utilizar, como eu comentei. E assim, eu preciso fazer muita modificação para eu começar a utilizar o Cogenir nas minhas macros? Não, é algo bem simples de se utilizar. Acesso direto a essas bibliotecas e a flexibilidade, né? Vamos lá, são possíveis métodos de trabalho combinados. E olha só que interessante, eu não preciso me preocupar em fazer, como que eu posso dizer, em fazer toda a automação do projeto dentro do Cogenir. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu sei que boa parte eu já tenho padrão, só que meu cliente pediu determinadas alterações. Uso o escopo máximo que eu puder de padronização dentro do Cogenir e finalizando esse processo eu faço só os acertos finais. É aquela mistura do CTO e do ETO que eu comentei agora há pouco, tá? Valor agregado a cada usuário Eplan, independente da engenharia ou do setor ou do tamanho da empresa. Então, você não precisa ser só um fabricante de painéis ou só um fabricante de máquinas. Independente da área de atuação, você pode trabalhar com o Eplan Cogenir. O departamento de engenharias apoia o departamento de vendas com uma criação rápida de cotações. Se você tem um padrão rápido, fica até mais prático para você poder criar modelos de propostas comerciais. Então, tem muitas empresas que têm utilizado o Cogenir também para fazer propostas ou para aproveitar as informações para agilizar cada vez mais o tempo nessa elaboração de cotações. Tá? Ao reduzir essas tarefas rotineiras, então, os engenheiros têm mais tempo para fazer tarefas interessantes, mais importantes. Ou seja, para com esse trabalho repetitivo e começa com o dia a dia de trabalho pensando em novas tecnologias, em desenvolver novos produtos. Outro ponto muito interessante é a transparência nas informações. É uma fonte única de macro, de configuração. A revisão é fácil, porque é tudo em uma única fonte, tá? Então, você pode aproveitar todo o padrão da sua empresa em um único lugar. E quando a gente fala de economia de tempo, redução de custos e qualidades, é porque a consistência dos dados Eplan, eles ajudam em todo o processo de engenharia. Você reduz custo porque você está reduzindo o tempo de projeto. E o tempo é significativo. Ainda assim, melhorando a quantidade de padrões, aumentando cada vez mais a qualidade dos projetos. O seu cliente, se ele encomendou 2 máquinas diferentes da tua empresa, ele vai receber o mesmo formato de documento, uma mesma padronização. A tua equipe de fabricação vai receber os mesmos documentos necessários para poder montar o painel, o equipamento, a instalação. Não vai ter confusão em padrões e nada do tipo. Então, você acaba eliminando várias possibilidades de erro ou até mesmo de problemas de fabricação, de problemas de leitura do projeto, de problemas em outros departamentos. Tá? Poxa, Thalita, o Cogenir é uma ferramenta bacana, eu queria poder testar isso na prática, tá? Para você conhecer o conceito do Cogenir, eu queria apresentar antes um outro produto que é o eBuild. O eBuild é uma versão gratuita do Cogenir, onde você pode utilizar uma biblioteca de macros prontas para já gerar alguns esquemas no seu projeto. Mas qual que é essa diferença, Thalita, Cogenir e eBuild? O Cogenir, ele é uma ferramenta onde eu consigo criar os meus padrões de projeto, as minhas macros, as minhas regras. O eBuild é uma plataforma como o Data Portal, uma biblioteca de esquemas prontos para você poder utilizar no seu projeto, ok? Para fazer isso, você precisa criar uma conta na plataforma Pulse, vou mostrar para vocês. Se vocês não sabem como criar conta, a gente tem documentos aqui no fórum online explicando como utilizar. A gente tem tutoriais e a nossa equipe está toda aqui à disposição para te ajudar, ok? E criando essa conta, você acessa a comunidade Eplan, que disponibiliza uma série de macros para vocês. Essas macros, elas são constituídas por macros de diversos fabricantes. Os fabricantes encaminham isso para nós. Além também da equipe da Eplan, que disponibiliza equipamentos de diferentes áreas, tá? Como, por exemplo, até a área de Building Automation, né? Então, tem uma série de exemplos de projetos que são muito legais também. Então, é um ótimo meio de testar a funcionalidade, conhecer melhor essa parte de automação, esse mundo da automação. É um bom meio também de verificar como que os fabricantes desenvolvem os esquemas e qual a melhor forma de aplicação de determinados produtos.
e também para você poder agilizar e cada vez mais melhorar os seus esquemas, ok? Vamos na prática? Vamos dar uma olhada aqui diretamente. Eu já tenho a minha conta no ePulse, convido vocês aí a criar a conta de vocês, epulse.com, vocês podem criar a conta, criem, aproveitem, terminando essa apresentação, já aproveitem para criar. Eu vou acessar aqui o menu utilitários, eu já tenho um projeto em branco, tá? Eu vou acessar aqui o menu utilitários ePlan ePulse. Lembrando que essa ferramenta ela é a partir da versão 2.8 do ePlan, ok? Bom, vou abrir aqui a plataforma. E ele já vai mostrar para mim os produtos. Tem uma funcionalidade nova que é bem legal, que é o e-learning. Então, se você quiser fazer com calma, praticando com calma, são vídeos interativos. Então, com ele você consegue ir testando funcionalidade por funcionalidade e praticando depois para você usar no seu projeto ePlan. Temos outras ferramentas aqui também. Eu vou usar o eBuild Free. Enquanto ele abre, vale a pena lembrar que para você acessar o ePulse e o eBuild, você precisa entrar na sua conta no Part Community. Eu vou mostrar para vocês, tá? Olha só a quantidade de bibliotecas, né? Eu vou aumentar um pouquinho. Onde eu tenho parte de pré-planning, né? Para Building Automation, esquemas de cabos, de exemplos, de pontos de interrupção, equipamentos da Fênix, da Siemens, enfim, CLPs e assim por diante. Se você clicar aqui nas informações, ele vai te mostrar mais detalhes de quem fez e como foi constituído. Eu vou partir para a execução e vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui um exemplo da Siemens. Ele pergunta qual projeto que eu quero levar esses esquemas, eu vou criar aqui o Demo e Build, que é o projeto que eu estou usando, e ele mostra o meu configurador. Olha só que interessante, começam as perguntinhas. É esse o intuito do Cogenir também. Se eu quiser criar os meus padrões, eu crio as macros e eu vou desenvolvendo essas perguntas, para quando você for gerar o projeto, trabalhar dessa forma, de forma bem rápida. Eu quero um projeto aqui da fonte de uma fase somente, eu quero colocar o nome da página aqui para demonstração. Posso selecionar valores aqui, né, de saída, de potência. Posso colocar aqui, vou deixar sem os links do Data Portal, sem as peças. Vou colocando os dados que ele me fornece e clico em gerar. Ele está gerando a documentação e notem que uma página foi criada. Se eu abro essa página, ele vai mostrar aqui o esquema de ligação, a alimentação e todo o esquema que foi disponibilizado pela Siemens. Vou mudar aqui, eu quero colocar os links do Data Portal, quero mudar algum outro dado, enfim. Fiz alguma alteração, é só clicar em gerar de novo. Ele vai emitir essa página novamente, trazendo as novas informações e novos dados aqui dentro também, tá certo? Então, ele troca todos os dados de forma automática. Olha só que prática, que bacana, e já está disponível para vocês. Como eu disse, vale lembrar que aqui dentro da conta, você tem que estar na parte na empresa ePulse Community, ele mostra para você as possibilidades de se conectar, então é dentro da comunidade ePulse que você acessa essas bibliotecas, ok? Mais uma vez, se você tiver qualquer dúvida na hora de testar e quiser ajuda da ePlan, contem com a gente, tá? Mas eu quero convidar você, assim, a acessar o ePulse, acessar o eBuild, o e-learning também, para você poder aprender como criar essa padronização e como brincar com essa ferramenta, para conhecer ainda mais o que é esse mundo de automação, de projetos e de padronização. Não é um mito, você consegue padronizar a sua engenharia e a gente está aqui à disposição para te ajudar. Mais uma vez, lembrando que toda a nossa equipe da ePlan está aqui disponível para tirar suas dúvidas. Quer conversar mais sobre Build, sobre o Cogenir, sobre as nossas soluções? Fica à vontade para questionar e para conversar com a gente. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação em mais um webinar. Aproveita esse dia para conhecer ainda mais soluções diferentes e para conhecer um pouco mais como você pode tornar a sua engenharia cada vez mais eficiente. Conta com a gente, estamos aqui à disposição. Um abraço, tenha um ótimo dia e até lá!